Teoria do caos. Como ela afeta cada segundo de nossas vidas? Ou as obras de arte, sejam individuais como o painel Guernica de Picasso, ou obras coletivas como as séries Breaking Bad e Better Call Saul. Nesse capítulo do livro Sensibilidade do Intelecto, veremos como Feigenbaum discorre sobre o tema da criação artística, acasos e tendências deterministas. Ela começa assim. Na teoria do caos, recém-formulada teoria matemática, uma das ideias mais instigantes do ponto de vista da estrutura e forma é a noção de ordenações emergirem de estados de desordem. Bem, esse tema da teoria do caos foi jogado na cultura pop pelo filme Efeito Borboleta de 2004. E lá mostra como pequenos acontecimentos do passado geram resultados no futuro totalmente diferentes. O personagem muda uma coisinha, então a vida de todo mundo está totalmente revirada. É como se cada mini ação gerasse um multiverso de possibilidades. Se não é possível predeterminar a forma concreta de um futuro evento, tampouco será possível saber antecipadamente o significado que terá no futuro contexto global. A teoria do caos aponta, ainda que indiretamente, para a unicidade, para a singularidade de cada fenômeno que venha a ocorrer, a organizar-se e a tomar forma no espaço e tempo. Então, é bom destacar que caos não é bagunça. Já me disseram, você gosta de caos, né? Isso é que nem dizer que eu gosto de gravidade. Mas é importante entender a teoria do caos como um novo paradigma em oposição ao determinismo. Estranho sim, sempre me pareceu o enfoque do determinismo, tentando reduzir todos os fenômenos físicos e psíquicos a um mero somatório de dados. Nas noções do caos, percebo antes uma aproximação aos princípios fundamentais artísticos. Há nele uma espécie de bússola que ele diz, está certo, está errado, falta algo, é demais. Componentes, sempre uns em função dos outros. Possibilidades, hipóteses que o ser humano levanta intuitivamente, quer dizer, instantaneamente, espontaneamente. As associações que estabelecemos, as conjecturas sobre possibilidades e probabilidades, nossa imaginação e, sobretudo, nossa criatividade, todas elas afloram desse dom extraordinário e misterioso do nosso ser sensível, reunindo a cada momento o consciente e o inconsciente, onde o ser responde com todo o seu ser. Por maior que seja a experiência profissional de alguém e também a sua capacidade de imaginar certas formas, o fato físico do fazer transcorre em dimensões diferentes do imaginar. Corresponde a outro nível de possibilidades e outras consequências imprevisíveis. Porque há uma distância muito grande entre a imaginação e o próprio fazer. Pois há a questão do estilo, questão importantíssima, talvez a mais importante das qualificações artísticas. O estilo é a marca inconfundível de um artista, e nós a reconhecemos imediatamente, pois o estilo reflete a personalidade singular de alguém, sua maneira específica de se dar e de ser. Por ser o estilo, essa coerência interna, é muito difícil para o artista não seguir essa seletividade interior de sua bússola. Quando é que uma obra está terminada? Quando todos os componentes, tudo isso se encaixa numa ordem que é justa, onde tudo se justifica, tudo se relaciona para um conjunto não só harmonioso, mas expressivo, que tudo tem realmente valor, nada é supérfluo, mas também nada falta. Esse momento você não pode programar, você não pode nem prever. Com isso, a obra de arte torna-se autônoma, gerada pelo artista, desliga-se dele e passa a ter existência própria. A título de ilustrar essas reflexões sobre os processos criativos na arte, passo a analisar a obra-prima de Picasso, o painel Guernica. No início de 1937, Picasso havia recebido um convite honroso para pintar o painel do Pavilhão da República Espanhola. Acontece que em 26 de abril, às 5 horas da tarde, Guernica, uma pequena cidade basca na província de Biscaia, fora subitamente bombardeada e incendiada por aviões alemães da Legião do Condor. Picasso, assim como qualquer pessoa decente e sensível, deve ter ficado profundamente chocado com o ataque assassino a Guernica, cidade indefesa. Sem dúvida, foi esse sentimento de indignação e revolta que o motivou na escolha do tema para o painel. Picasso começa a desenhar febrilmente. No decorrer de algumas semanas, seguem-se numerosos estudos, mais de 100, detalhando as figuras em suas eventuais posições, em técnicas das mais diversas, desenhos a lápis ou bico de pena, guaches, aquarelas. Mas se já nos impressiona a riqueza da imaginação do artista, mais impressionante ainda é observar o seu rigor seletivo, a coragem mesmo, ao descartar tantas possibilidades que encontrou, todas elas válidas e interessantes.
Eu vou destacar esse ponto: rigor seletivo, coragem. Isso é crucial demais. Na elaboração formal do conteúdo trágico da obra, podemos observar Picasso chegando a uma decisão crucial. Ele renuncia às cores. Significa restringir o sentimento de prazer que nos vem ao percebermos a sensualidade que emana das cores. A renúncia ganha um peso maior ainda, ético, se agora olharmos novamente para a quantidade de estudos preliminares e verificarmos a riqueza visual existente nessas imagens coloridas. Hoje em dia é fácil reconhecer a importância do preto e branco em certas mídias. Eu lembro, por exemplo, do filme A Lista de Schindler, do Spielberg, que já foi brilhantemente analisado pelo Max Valarezo nessa questão das escolhas da direção. Afinal, o filme é apresentado na estética mais dicotômica que existe: o preto e branco. Essa decisão foi motivada por vários fatores, mas um deles era a ideia de reforçar a temática do bem contra o mal. O diretor também escolheu refletir essa temática com a montagem. Seja alternando entre o luxuoso apartamento novo de Schindler e o apartamento apertado e sujo dos judeus forçados a se mudarem para o gueto, seja fazendo um corte mostrando o mesmo movimento de mão para simbolizar o afeto ou a violência. Concomitantemente com a renúncia do colorido, Picasso toma outra decisão importante. Decisão esta que se refere ao próprio estilo da obra. Ele escolhe o estilo cubista. Expressivo e nas conotações emocionais que articulam, de espaços partidos em facetas flutuantes, dado no estilo da fase azul, o que seria um absurdo, para se entender quão apropriado é o estilo cubista nesse painel. Ela destaca que existe essa perfeita adequação entre forma e conteúdo. E é precisamente isso que qualifica Guernica como uma obra de arte, e não apenas como uma mensagem de protesto. É necessário encontrar equivalências expressivas, e com elas, é preciso também poder ampliar e enriquecer as possibilidades da própria linguagem. Com esta ampliação, se amplia também a nossa sensibilidade, se é que estamos falando de arte, e não de doutrinação verbal. Polêmica! Polêmica! Bem, isso pode ser bem polêmico para muitos, né? Afinal, a palavra arte, como sabemos, é disputadíssima. Mas pra mim ela tem um ponto, sim. Ela consegue analisar a linguagem, a forma, sem ser por um viés tecnicista. E eu concordo sim que a qualidade artística da obra passa por essa consciência da linguagem. Não é o tema ou o assunto falado que vai garantir essa qualidade, e nem a boniteza da obra. Mas enfim, ela segue e chega naquela que é a tese principal do texto. Sem dúvida, o painel Guernica jamais poderia ter sido regido unicamente por acasos. Por outro lado, teria sido igualmente impossível prever e programar a elaboração da imagem passo a passo. Se isso fosse possível, então qualquer computador poderia ter executado a obra. Acompanhando o caminho percorrido por Picasso, podemos observar acasos ocorrendo praticamente diante dos nossos olhos. Na hora de dar uma pincelada, a mão pode escorregar, ou talvez pressionar um pouco mais ou um pouco menos, e o resultado pode estar errado, ou também pode se tornar uma revelação para o próprio artista. Se o artista for capaz de entendê-lo assim, aberto aos acasos, não os provocando ou manipulando, que isso nem adianta e jamais seria autêntico. Se ele para reconhecê-los e avaliar os possíveis significados, então ele se sentirá livre para criar, na consciência disso, que ele próprio será o juiz mais severo de tudo que produzir. Sabe que não tentará enganar a si próprio, mentir, forçar, fingir ou simular qualquer coisa. Sabe que irá recomeçar quantas vezes for necessário, até encontrar uma solução que o satisfaça. Não por talvez existirem convenções ou proibições externas, e sim unicamente movido por um senso de justeza e de responsabilidade perante o prazer artístico, por um senso de lealdade, pela lealdade incondicional da paixão, e não precisa de nenhuma outra motivação, porque o artista ama a arte. Ele a ama do fundo de sua alma. Pois é, eu nunca me senti tão compreendido quanto lendo esse capítulo. Ela consegue validar a intuição e a espontaneidade juntas do perfeccionismo. O senso comum condena o perfeccionismo como se fosse um estado de rigidez. O que realmente gera uma rigidez terrível é tentar domar o processo com uma abordagem determinista. E a praxis, a troca constante de teoria e prática, confirma isso o tempo todo. Mas esses projetos, eles costumam levar tempos caóticos para serem produzidos, porque a gente está falando sobre projetos de criação. Não é uma ciência exata. Existe teste, existem várias formas de se realizar o mesmo processo. Não é apertar parafuso. Por isso que é tão difícil você mensurar tempo num trabalho criativo. 9 mulheres não fazem um bebê em um mês. E volto a dizer, caos não é bagunça.
Caos é sobre a impossibilidade de mensurar tudo que está influenciando determinado sistema, no conjunto, as circunstâncias. É nesse sentido que não há liberdade. Aí eu digo, eu tenho liberdade, eu cocei a minha cabeça. Não, eu só cocei a minha cabeça porque esse prédio não caiu, porque eu não tive uma cãibra enorme, porque tudo permitiu que eu consegui. Que eu poderia tentar levantar o braço e essa coisa caía, não ia conseguir. Então, a ideia de liberdade é a ideia de autonomia do sujeito. É a ideia do homem cientista, que vai onde quer, que faz o que quer, não faz. Estão inclusas as condições materiais, as condições psicológicas inconscientes, a formação, os níveis de compreensão, o ambiente cultural. E olhe que o painel Guernica é uma imagem. Imagine outras artes, animação, séries. Videogame, mais ainda. Que não só o negócio tem que funcionar lindo na tela, mas você tem que testar a programação toda daquilo ali. Quantidade de... Essa consistência, essa coerência interna das decisões que a formaram. Para explicar isso de um modo eloquente, vejamos um exemplo da obra-prima conjunta, que é a dobradinha das séries Breaking Bad e Better Call Saul. E é super normal você perguntar para algum série maníaco: me fala aí, qual é a sua série favorita da vida? Muitas vezes a resposta vai ser Breaking Bad. Better Call Saul é uma prequel de Breaking Bad, mas também é uma continuação de Breaking Bad. Assim como Breaking Bad é uma prequel de Better Call Saul e também é uma continuação de Better Call Saul. Nada em Better Call Saul tá ali à toa. Sabe quando tem uma cena assim de 1 segundo, com uma nota de dinheiro ali presa num deserto, por exemplo? Better Call Saul é um conjunto de inúmeros 1 segundo de carinho. Todo objeto de cena, cada palavra de cada diálogo, cada locação, cada ângulo de câmera, tudo é o símbolo de alguma coisa, ou seja, carrega consigo um significado muito maior. Teve uma cena, mais lá pro futuro, né, em que aparece o pé de uma das protagonistas. Qual ia ser a cor, né, da unha do pé dessa personagem? Aí todo mundo fica, pô, mas que nível de detalhe é esse, né? Uma cena assim de 1 segundo, que ninguém vai dar importância pra isso. Mas se a cor da unha do pé dela for, por exemplo, vermelho, cheguei ali, vermelho choque, vai passar uma imagem. Se for rosa bebê, vai passar outra imagem. A maneira como ela trabalha espaços negativos, vazios muito grandes, os trechos muito grandes, sem nenhum diálogo. E tudo isso é feito de maneira simples, usando a criatividade, usando bom gosto. É o posicionamento de câmera, é a forma como eles escolhem filmar. Eu vou chorar de tanto que eu amo a técnica dessa série, é muito emocionante. Metáforas orgânicas. Esse episódio de Breaking Bad começa com o Jesse tendo que dar a dura em uns bandidinhos que roubaram ele. Começa o episódio como? Com o Jesse vendo um inseto ali no chão. E aí o que o Jesse faz? Ele pega o insetinho, ó, fica ali, ó, bonitinho, nossa. Então eu acho que um cara desse contou já totalmente como é que é, como ele pensa, como ele reage, até que chega um amigo dele ali, né, e pisa no inseto. Vamos voltar pra cá e... Conta tudo que vai acontecer nesse episódio. Bonito, charmoso, cheiroso. Agora no Better Call Saul, o Sol tá ali vivendo sua vida, tranquilo, pimpão, feliz. Uma pessoa andando na rua comendo sorvete. Esse cara não quer guerra com ninguém, né? Quando para ali um carro, né, com os funcionários ali do Salamanca e chama o Sol pra trabalhar. Manda ele entrar no carro. E aí fala pra ele: aqui não. Aqui esse sorvete não entra. E ele opta, ele escolhe jogar o sorvete fora, jogar ele no chão e entrar no carro. Abriu mão da sua felicidade, do seu sorvete e entrou no carro, né? Agora, olha como começa o episódio seguinte. A cena gigante do sorvete caído com um zoom enorme e chegando formiga. E vai chegando formiga, sobe uma formiga até o topo, chega outra, formiga grita, o sorvete dele é devorado. Olha a elegância. Bem, perceba que muito se fala dos aspectos simbólicos, mas é interessante destacar que existe o expressivo também. O simbólico é algo do intelecto, algo na mente que aponta pra fora. É uma camada não imediata, mas o expressivo é o fato concreto, é material, é manifestado. Vejamos a decisão de Picasso em retirar as cores. A cor, antes de ser símbolo, é a expressão. E Better Call Saul também recorreu a essa decisão expressiva. Essa sacada de retirar toda a cor da série é um modo visual de dizer o quão vazia, sem propósito e sem alegria a vida de Jimmy se tornou depois que ele abandonou o mundo do crime. A gente nota que as cores retornam assim em poucos momentos ou em objetos. Cara, olha que coisa fina, aquele cigarrinho no final. Esse detalhe do cigarro vai assumir cada vez mais significados durante a série e vai ser
o responsável pela cena mais linda do último episódio da última temporada. A ponta do cigarro em amarelo é a cor da série, né? O amarelo é como o Better Call Saul é definido. A sombra da porta ali, né? Daquela janelinha na porta, passa pelo Jimmy, formando grades. Ela entra nessas grades, acende o cigarro. A cena dos dois, lá no primeiro episódio, é refeita aqui. É essa que eles dividem um cigarro, no caso lá no estacionamento, aqui na prisão. Então, nota, cara. Eu não vou dar nota pra Better Call Saul, porque é muito injusto eu dar um 10, eu dar apenas um 10 para Better Call Saul e para Breaking Bad. É obra de arte. E obra de arte não se compara, não se julga, não se mede, só se aproveita, só se deleita. Pois é, muito bom poder se deliciar com a totalidade da obra feita. A questão é, como é que se vai desse caos inevitável até esse resultado artístico tão coerente e ordenado? É uma pergunta constante de como de tanta confusão sai um texto tão perfeito, né? O motivo dessa questão ser tão importante pra mim, obviamente, é o projeto que estou desenvolvendo, Trajes Fatais. As pessoas cansam, as pessoas estressam, burnout, destruição de famílias, inferno na terra. Eu tive uma grande dificuldade em dirigir todas as áreas juntas, enquanto ao mesmo tempo eu animava os personagens, que é uma função muito complexa. Daí, quando eu finalmente terminei os personagens, eu não tinha mais a quem dirigir, né? Porque teve uma compreensível debandada. Porém, apesar disso, eu tinha ouro em mãos. É o lance de você dar alguns passos pra trás, pra depois você dar mais passos lá na frente. É esse sentimento de que algo precisa ser liberado para que as coisas deem certo. Pra isso, eu acho válido voltar ao Breaking Bad, nossa obra de estudo. Como será que eles partem do caos para esse todo, tão milagrosamente coerente e bem ordenado? Quando eu assisti a série pela primeira vez, muitos me falavam sobre a genialidade do criador Vince Gilligan. Como ele pensou em cada detalhe do que estamos vendo ao longo de toda a jornada do Walter White e do Jesse Pinkman. A minha sensação de assombro e de admiração com o Vince Gilligan e com o Peter Gould é imensurável. Desde o primeiro momento, eu tenho certeza absoluta, eles sabiam tudo que tinha que acontecer na série. Todo o plano estava traçado nos mínimos detalhes. Tudo é amarrado aqui. Quando as pessoas tentam dizer como você teve aquela ideia genial, ele costuma responder: nós tivemos várias ideias ruins juntos até chegar em algo bom. E existiram momentos de puro caos, como por exemplo quando a metralhadora aparece na última temporada pela primeira vez. Nem ele e nem os roteiristas sabiam o que o Walter faria com a metralhadora. Eles simplesmente colocaram aquele elemento ali e depois tiveram que resolver o problema nos próximos episódios. Esse grupo fez isso durante a série toda. Eles colocavam novos elementos na série e de uma forma ou de outra teriam que resolver aquilo. E é claro, essa sensação de genialidade que ele deixa no ar, na verdade foi criada em equipe, de propósito, te manipulando. E tudo isso se preocupando com a forma da série, com o corpo que eles estavam construindo, para que o público tivesse a sensação de que eles tinham planejado tudo. Mas eles não tinham. Afinal de contas, de que adianta planejar tudo com antecedência se a sua série pode ser cancelada? E falar em sensação de genialidade ou substituir a genialidade por trabalho em equipe, então só é genial de verdade se tiver tudo pronto na cabeça? Parece coisa de Platão, né? Tá tudo pronto no mundo das ideias. Eu falei em outro vídeo que a arte pertence ao campo do sensível, embora ela seja potencializada por um bom encontro com o campo do intelecto. Mas é possível existirem artistas incríveis, magistrais, e que partem de uma vivência super intuitiva, sem precisar de uma grande base intelectual. Pensar é um hábito que eu não tenho. Pensar sobre estética, pensar sobre a minha obra. Eu penso sobre as outras coisas da vida. Mas sobre isso não dá certo. É uma coisa intuitiva. E tem gente que pensa, e pensa muito bem. Uma grande referência para mim é a Pixar. Ao menos no que se observa pelo livro Criatividade S.A. do Ed Catmull. Como um grupo criativo, existe um incentivo à experimentação, que não pode ser inibido pela cultura do erro e da culpa. Eu tenho falado constantemente da questão dos hemisférios cerebrais, e o Ed Catmull da Pixar cita o livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, afinal ele é ensinado nas grandes empresas de arte. Ele resumiu o hemisfério esquerdo como sendo os nossos modelos mentais, e o hemisfério direito como um olhar para o mundo sem preconceitos, é a palavra que ele usa. É uma explicação condizente, mas que pode ser bem mais aprofundada. O hemisfério esquerdo é quem gerencia os nossos filtros da realidade. Ele tenta fixar o conhecimento a partir de moldes, modelos, fórmulas, regras, receitas, categorias, classificações, teorias. Já o lado direito é a não classificação, é o contato direto, não verbal. E como ele não filtra a realidade, é como se ele deixasse tudo entrar.
Ele absorve inúmeras nuances e detalhes, é a conexão com o todo, com o devir, a consciência de que tudo muda o tempo todo. Why would anyone paint a picture of a door over and over again, like dozens of times? But it wasn't the same. It was the same subject, but it was different every time. The light was different, her mood was different. She saw something new every time she painted it. Tipo, começa a perceber a relação entre teoria do caos e o lado direito do cérebro? A teoria do caos é esse entendimento de que os mínimos detalhes influenciam e desencadeiam os acontecimentos em nossa vida. O Ed Catmull comenta isso, ele diz: reconhecer aquilo que você não pode ver, ficar à vontade com o fato de que há um grande número de eventos de poucos centímetros ocorrendo neste momento, fora da sua vista e que irão afetá-lo de mil maneiras, ajuda a promover a flexibilidade. Se o caos é o fluxo, o lado direito do cérebro é a ferramenta para percorrer esse fluxo do caos. You open yourself up and go with the flow wherever the universe takes you. Breaking Bad e Better Call Saul foram habilmente conduzidas nesse fluxo de direção, não porque um indivíduo tinha tudo pronto na cabeça, mas porque várias pessoas em diversas áreas e etapas do processo tomavam decisões em relação à obra, basicamente se perguntando como isso serve ao todo. E é claro, o seu trabalho como showrunner é tomar decisões, mas foi naquela sala que todas as ideias se formaram, graças à equipe que ele tinha. Ele destaca como o diretor de fotografia elevou a série para um nível cinematográfico, como também as reuniões com a equipe de direção de arte permitiu que eles contassem uma história através das cores, roupas, cenários. A Pixar trabalha de modo similar. Já diz o próprio Ed, porque muitas pessoas pensam que ideias são singulares, como se flutuassem no éter completamente formadas e independente das pessoas que lutam com elas. Mas as ideias não são singulares. Cada linha de diálogo, cada feixe de luz ou mancha de sombra, cada efeito sonoro está lá porque conta. E qual o problema disso? A gente demora a entender as várias razões, os vários processos, tudo separado. É a loucura organizada. É a prova de que não importa o processo, mas sim o resultado. Eu pessoalmente discordo. Olha, sobre não importar do processo, mas sim o resultado, parece algo muito voltado ao consumo, mesmo que não seja a intenção. Mas em arte, processos diferentes geram resultados diferentes. E isso tem peso pro artista, pois a vida dele está no processo. E a obra é o fruto desse fascínio com o fazer. Mas vejamos uma outra abordagem como a da Marvel e o seu universo cinematográfico. MCU. Acha que trabalhar com CGI pra Marvel é a mesma coisa que trabalhar na Pixar? Um filme da Marvel, como sabemos, trabalha com trocentas terceirizações. Que se você for ver o crédito de qualquer filme da Marvel, vai ver a listagem de empresas que estão listadas ali, que fizeram os efeitos visuais. Às vezes tem uma empresa pra fazer o modelo 3D, tem outra pra fazer o visor que aparece na cara do maluco, outra pra fazer só a limpeza de cena. E esse setor de efeitos tem cada vez mais demonstrado uma insatisfação com o proceder da Marvel em relação a elas. Como fala aqui, alta quantidade de horas extras e demandas sem cabimento, como alterações gigantescas de última hora ou descarte por completo de grandes sequências já finalizadas. Que é o problema do filme comercial, é o problema do filme de indústria. A questão da indústria é essa cadeia de produção, o modo de produzir, independente do debate sobre ser mais ou menos arte. Quanto a refazer, descartar cenas, isso é um privilégio de quem pode, e eles podem. O que torna problemático é a dinâmica de distanciamento gerada pela terceirização. Na Pixar, o ato de refazer, repensar e trabalhar com incerteza é algo mais incorporado e naturalizado por conta da cultura interna. O Ed Catmull comenta: embora o processo fosse difícil e demorado, Pete e sua equipe nunca acreditaram que uma abordagem falha significasse que eles tinham fracassado. Em vez disso, eles viam que cada ideia os levava para um pouco mais perto da descoberta da opção melhor. Isto é vital. Quando a experimentação é vista como necessária e produtiva, não como uma frustrante perda de tempo, as pessoas gostam do seu trabalho, mesmo que ele as esteja confundindo. Bem, com todas essas informações, já fica mais palpável entender o dilema raiz em Trajes Fatais. A gente precisa botar comida na mesa. A grande questão é, a minha forma de funcionar, de sentir e de agir é muito voltada a um funcionamento próximo ao da Pixar. Porém, toda cobrança externa, toda expectativa e toda estrutura conhecida me colocava na posição de performar um modelo Marvel. Aliás, uma versão idealizada da Marvel que nem ela consegue ser.
Quando houve o abandono definitivo na última reunião, me disseram que o roteiro deveria estar pronto antes de começar o projeto. O problema é que ele não definiu perfeitamente tudo como deveria ser. Ora, se a Marvel é assim, tu acha que o estúdio médio vai ser como? De modo geral, as relações eram de terceirização, o que forçava uma dinâmica Marvel. E isso me colocava em uma das posições mais terríveis, que é a de ser o cliente. E o critério de qualidade é ser o mais próximo do padrão da indústria, ou seja, o que é mais usado, o que é mais recorrente. Racionalização dos procedimentos de planejamento, mais padronização dos produtos. Aqui não há muito espaço para as experiências, há muito mais espaço para o técnico do que para o artista. É profissionalismo e competência para entregar o produto, não a arte, a obra de arte em si. Mas meu coração não brilha, meus olhos não brilham. Mas eu não consigo me apaixonar por algo feito assim. É óbvio que se eu fosse um empresário, um empreendedor, não teria esse problema. Pelo contrário, seria o esperado. Você não tem uma satisfação artística quando faz o trabalho? Besteira. Esse modelo Marvel é dominante porque ele é mais fácil de entender. É mais fácil de ensinar a base, de criar mão de obra para funcionar assim, com esse perfil técnico. Como esse modelo é hegemônico, ele não se percebe como uma forma de indústria, mas como a própria indústria. Então, o motivo das minhas crises de ansiedade e fobia social não é só por causa do ódio que eu recebo. É muito mais doloroso quando pessoas próximas condenam a sua essência. Uma eterna expectativa sobre quando é que tu vai deixar de ser assim e se encaixar de vez. É nesse ponto que Breaking Bad e Better Call Saul me pegam tão forte. Dois homens considerados fracassados, olhados com pena e desprezo pelos conhecidos bem-sucedidos, são potenciais desperdiçados. As cores que dominam as roupas do Walter White são cores de tom pastel, são cores fracas, lavadas, dessaturadas, bege, marrom muito claro. É sem graça, é pálido, é sem vida, assim como ele. Ele é super qualificado, ele é um cara que ele poderia estar trabalhando em pesquisas com uma alta verba, pesquisas complexas. Então ele está sempre oprimido, está sempre pequeno, ou persianas em volta dele. O que dá também uma impressão de claustrofobia. E isso reflete esse cotidiano sufocante que ele vive. Porém, o modelo que é empurrado como o único possível é irreal demais, o que sempre te tornará mais decepcionante e imperdoável. Como é que eu posso batalhar por algo onde eu já sei que o resultado é a infelicidade? Como se fosse a versão mais precarizada de algo que já é precário, mesmo sendo a maior indústria blockbuster do mundo. Uma vez um amigo perguntou se eu pretendia algum dia não colocar mais a mão na massa, deixar de animar e ser alguém que coordenaria por cima enquanto os outros trabalham, usando as técnicas que eu teria passado. Eu falei que não, eu tô lutando justamente pelo direito de trabalhar, o prazer de usar a sensibilidade, que é o que eu uso pra animar, além da técnica. Se eu puder, eu animo personagens até o fim da vida. Ele ficou meio decepcionado, como se fosse a prova de que eu não sou ambicioso. Como é esse modelo de indústria criativa no qual eu uso a Pixar de exemplo aproximado? De um modo geral, é mais incentivado a união da mão com a mente, ou seja, pessoas completas, e não uma obediência mecânica. Essa junção facilita a flexibilidade para nadar através do caos. O que faltou em alguns momentos de troca criativa foi de convencer da importância de considerar o conjunto da obra. Muitas vezes era reivindicada uma liberdade artística para a aleatoriedade, como se a liberdade fosse para não se preocupar com a obra e simplesmente ter ideias soltas, desconectadas, no máximo fazer homenagens. Vários dos vídeos que eu faço são sobre essas decisões artísticas, sobre como as obras são cheias de micro e macro decisões conectadas e significativas, e que essa é a parte legal, é a mágica da coisa. Eu quero dividir esse prazer da criatividade, eu quero criar em conjunto, mas para isso é preciso essa compreensão de como é incrível gerar significados pelas linguagens. Alguns momentos do episódio, por exemplo, o Walt tem um certo momento que ele se empolga dando aula, e ele fala como é lindo, e aí na química e tal, e aí ele olha para a sala e tá todo mundo desinteressado. Ninguém tá prestando atenção. E aí ele tá com uma chama acesa na bancada, ele apaga a chama. O símbolo disso é muito claro. É como se naquele momento, essa chama pelo conhecimento, pela paixão pela ciência, tivesse acesa, não vê isso refletido nos alunos e a chama se apaga. E mais tarde, a gente vê ele à beira da piscina de casa, acendendo fósforos e jogando na água. Ele acendendo uma chama e apagando. Essa ideia da chama que se apaga
é muito bonita. Em outro vídeo, eu declarei que o meu sonho é que o circuito produtivo de games no Brasil seja saudável e culturalmente relevante. Mas por que colocar nesses termos tão específico e tão amplo? Um sonho pode ser verbalizado de várias formas. Eu quero ser pixel artista, eu vou ser o rei dos piratas, ou eu quero viver de arte sem passar fome. Eu tentei formular de um jeito que eu não precise sonhar sozinho, pois não tem a menor condição de eu conseguir algo apenas por esforço individual. O próprio desejo de ter uma troca criativa precisa de que outras pessoas considerem empolgante essa forma de criar que eu apresentei. Mas talvez isso precise de certa formação, e é essa a contribuição que eu estou me propondo. Esses vídeos têm um teor formativo, não como única verdade, mas como uma vertente que merece ter espaço. Quando eu falo culturalmente relevante, não é no sentido elitista da palavra, é bem mais como essa troca que ultrapasse bolhas e dialogue mais com a vida. Pode parecer algo pequeno, mas vai que é um bater de asas que desperta algo maior. Eu sou basicamente um artista defendendo a sensibilidade e a intuição como as principais vias da criação artística. Eu acredito que esse entendimento seja válido para qualquer área artística. Todas passam por um conjunto de decisões relacionadas, e quanto mais pessoas envolvidas, maior a tentação de uma padronização industrial que normalmente se opõe à sensibilidade, mas que não precisa. Esse não é um vídeo falando da arte como algo rigoroso, não é uma mera defesa ao perfeccionismo. Não é sobre se preocupar com tudo, mas sim sobre aproveitar tudo. É muito mais sobre sair do piloto automático, através da sensibilidade, seja na arte ou na vida. Pegou a ideia? Se não pegou a ideia, escuta de novo com carinho, por favor. Eu sei que você é capaz. Então é isso. Essa questão da teoria do caos é mais sobre ter a consciência da complexidade e ao mesmo tempo não paralisar diante dela. Pode ser assustadora a quantidade absurda de fatores que nos rodeiam e nos deixam impotentes, porém as pequenas coisas contam, interferem, afetam, e a sensibilidade percebe isso. Para esse vídeo existir, eu sou grato aos vários criadores, esses produtores de conteúdo que acrescentam tanto com suas sensibilidades e intelectos. Eu precisei ter computador, ter tempo, ter o privilégio de ler tais livros e ter a oportunidade como acabou de acabar. Eu precisei que as séries existissem e que o Vince contasse como foi o processo genial e que o Gustavo documentasse. Eu precisei que o Ed Catmull vivesse o que viveu e colocasse num livro que tivesse a compreensão da Beth Edwards, e todo santo vídeo meu tem a participação